Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Capivara Tank, segundo episódio. Vamos falar sobre, hoje, o viés de um empreendedor que foi investido. A história, contar um pouquinho de como é que surgiu isso, experiência e trocar uma ideia relacionada a esse viés de investimento. Eu sou o Thiago e ao meu lado está o Roger. Isso aí. Hoje a gente está com o Anderson, um dos cofundadores da Velo. A gente vai conversar com ele um pouco da história da empresa, um pouco da história dele, um pouco da história da sociedade. E eu gostaria de passar a palavra para ele, Anderson. Conta um pouco para a gente como é que surgiu a ideia da Velo, de onde veio isso, como é que vocês formaram essa empresa. Só conta um pouquinho para a gente quem é o Anderson, quando começou, essa história por que tu decidiu, de onde é que tu veio. Ok. Obrigado pelo convite, Thiago, Roger. É um prazer falar com os ouvintes desse podcast. O Anderson ele vem da área de tecnologia, há quase 26 anos já atuando nessa área, comecei bem cedo. Vivi várias oportunidades de ver empresas e ajudar as empresas a crescerem. Começo a minha carreira em tecnologia na indústria, no setor de tecnologia. Naquela oportunidade, de forma autodidata, eu vou implantando um RP de mercado. Vou estudando, vou implantando. Mas a tecnologia em geral ou tu tinha uma... Eu nunca fui dev, nunca fui programação. Eu sempre fui mais voltado à gestão e consultoria. E começa nessa história lá da indústria, onde eu atuava de forma autodidata, fui estudando manual. Na época era tudo manual, não tinha nada de vídeo gravado, não tinha podcast que ensinava, não tinha nada. E aí, de forma autodidata, eu fui implantando e melhorando o RP que tinha naquela organização. Depois disso fui chamado pela empresa para um processo seletivo. Como eu já conhecia vários dos módulos, né? O RP é muito voltado a módulo, né? Então eu fui da consultoria de manufatura, de faturamento, estoque. Basicamente eram as áreas que eu atuava. E sempre olhando para a gestão, fiz um MBA na FGV de gestão de projetos. Foi quando eu passei a ser gestor de processos de implantação. E aí eu fiquei na área muito das empresas, na área de serviço ou de operação. Tinha uma boa comunicação com o cliente, um bom relacionamento e queria experimentar a área comercial, né? Atuei por 7 anos na DataSul, em serviços. Em Joinville mesmo? Em Joinville. Aí depois vim para Sênior, fiquei 9 anos na Sênior. Passei por serviços, passei por TI interna, daí voltei um pouquinho para o passado, fiquei em TI interna. Depois fui para área comercial e aí aprendi aí muito dos desafios que é vender, escalar e ganhar proporção nos negócios. Fui diretor comercial em uma outra empresa chamada Beta, no sul do estado. E aí entrei em crise de 40 anos, porque eu já passei dos 40, mas entrei em crise de 40 anos e eu queria ter a oportunidade de empreender e fazer tudo aquilo que eu achava que eu tinha aprendido acontecer do zero. Foi quando a gente começou a Velo numa reunião no final de 2018 e chegamos até hoje a ser uma das investidas pelo Quinto Andar, uma das 5 maiores startups, empresas de tecnologia, comparado aí com 99 Táxi, Nubank, então entre as 5 top ali, que eu acho que para nós é a coroação de que a gente fez tudo muito certo. Um resumo assim da minha... Essa investida do Quinto Andar, ela é recente e foi a primeira que teve na Velo. No começo foi os fundadores, né? Fundador e foi chegando até lá e agora primeiro investidor de vocês. Esse é um assunto legal, né? Porque quando tu forma uma sociedade, a teoria e o romance ele é muito grande, né? Perfeito. Mas eu acho que qualquer empreendedor que estiver ouvindo a gente, o maior desafio assim nesse processo de formação é alinhar o melhor para a empresa e não para o sócio. Quando tu consegue alinhar o que é melhor para a empresa e tirar e colocar de lado os interesses dos sócios, a empresa vai e todos os sócios ganham.
Para eu te responder essa pergunta, eu fiz essa introdução. Por quê? Porque essa ideia de ser investido ou não investido, ela sempre andou na nossa mesa. Principalmente quando tu está com um momento difícil. Né? O que é um momento difícil? É tu ter um produto, tu não ter dinheiro para contratar, tu não ter dinheiro para pagar imposto, tu não ter dinheiro. Então é tudo muito atraente. Ou tu não tem dinheiro para ti, que também é um desafio. Empreender muitas vezes é tu abrir mão de ter uma receita garantida a não ter nada. No teu caso, como se fosse sair de diretor. Foi meu caso. Eu saí de diretor, ganhando valor de diretor, com benefícios de diretor, bônus de diretor, para passar 17 meses sem R$1. Foram 17 meses, eu contei, não porque eu queria, mas porque eu também precisava. Precisava saber? Para você, calma. E muitas vezes poderia ser um dos mais interessados em abrir investimento. Que puxasse, né, à frente disso. Porque eu precisava captar recursos. Os teus sócios vêm de um cenário diferente do teu. Os meus sócios vêm num cenário diferente. Eles vêm mais num cenário de investidor. Mas eu acho que eles não são só investidor pelo dinheiro, eles são investidor pelo tempo e pelo conhecimento. Mas o grande segredo que eu falo aí da sociedade é você ter claro qual que é a competência que cada um pode agregar para que o negócio dê certo. Então, por exemplo, eu tinha uma competência e uma disponibilidade de tempo para fazer isso, que era a minha experiência. Mas eu não conhecia nada do mercado imobiliário. Então eu precisava da competência e de uma parte do tempo de quem conhecia o mercado imobiliário. Tá entendendo? Mas cara, como é que... a dúvida, talvez não é só minha, mas como é que tu não tem esse conhecimento? Ok, tens um tempo, tem alguém para fazer. Pô, então um cara de puta experiência, 40 anos em gestão, em frente à empresa. Então os outros sócios que são mais um sócio investidor, eles olharam para o Anderson como pessoa e falaram, cara, esse cara pode tocar a empresa. Ele pode ser o CEO, o dono da empresa, e a gente pode investir nisso e lá na frente dá certo. Numa frase mais objetiva, é isso. E isso a gente combinou desde o começo. Na prática, eles tinham uma ideia e eu tinha um interesse em empreender. Na prática era isso. Okay. Não necessariamente eu comunicava com aquela ideia e sabia que aquilo poderia... Mas o teu maior ponto é porque tu queria empreender, então. Meu maior ponto é que eu sabia o que eu queria empreender. Essa foi a primeira ideia que surgiu, Anderson? Não, até hoje surgem várias ideias. Assim, todo mundo me procura para... Acho que deu qualquer um. Todo mundo me procura para ter uma ideia, querer fazer alguma coisa. Aí vem uma outra coisa, né? Que é quem vai fazer. O fato é esse. Se não tiver um dos sócios 100% no negócio, não tem. Sim. Uma vez eu estava com um cliente meu e a gente aprende muito, né? Com todo mundo. Aí ele falou assim, ô Anderson, eu vou te falar um negócio. Não dá para louvar a dois Deus na mesma reza. O que ele quis me dizer ali? Ele falou o seguinte, cara, não dá para tu ser part-time uma coisa, part-time outra. Porque para fazer bem feito, tu tem que ter foco, tu tem que ter uma energia. Eu tinha uma ideia como empreendedor que nunca saiu do lugar, que era fazer, continuando na empresa que eu estava. E aí eu furtava duas coisas, o meu tempo e a minha ideia, e furtava o empresário que estava apostando em mim como intraempreendedor, como funcionário. Porque isso perde tempo. Talvez um dos segredos da Velo ter dado certo é que a gente está lá todo dia, um pouco mais do que 8 às 18. Né? E muitos dos empreendedores têm a seguinte ideia, cara, eu vou fazer um aplicativo parecido com o Uber, parecido com o do Quinto Andar, parecido com o da Velo, boto na rede e amanhã aquilo explode e eu tô rico. Não funciona assim. Se funcionasse assim, é só olhar a quantidade de colaborador que cada empresa dessa tem. Tudo isso é uma empresa. O Quinto Andar está com 4.000 colaboradores. Caralho, não sabia. E a gente olhava como uma imobiliária. A Netflix tem não sei quantos mil colaboradores. E a gente olha só um aplicativo na frente da TV, que é um streaming que é fácil. Não é fácil. Só para discutir um contrato entre uma empresa que vai ceder os direitos autorais
e você que vai transmitir eles, é uma discussão de um negociador extremamente habilidoso que tem lá. E lá tem vários desses. Como na Velo. Só para negociar com uma imobiliária, eu tenho que ter habilidade para construir a confiança, construir a reputação. E a gente aprendeu a fazer isso. No começo, a gente estava na rua, de carro, parando na primeira imobiliária que via, entrava, deixava um cartão, conseguia uma agenda na força, o cara ouvia por respeito e tu saía de lá e não tinha nada. O que eu quero dizer é que assim, não é tão romântico como um app que vai para o celular e amanhã está todo mundo usando. Claro. É que a notícia que vem, o exemplo do Quinto Andar da Velo, a notícia que a pessoa vê é que o Quinto Andar investiu na Velo e deu. A jornada lá, 2018, tu falou, né? Dezembro a gente fez a primeira reunião e em janeiro a gente começa essa jornada. Pois é, e toda essa dificuldade que tem desse tempo aí de 4 anos, 3 anos, é que talvez o que conta, né? Não é o romantismo que não foi isso. Se fala, né? Não foi isso. Esses dias da gente tá lá em auditoria constante, né? E é bem legal, porque aumenta muito a estrutura, né? E o pessoal veio perguntar, por que valeu o que valeu a venda da operação, né? Cara, porque a gente construiu uma empresa ponta a ponta. É o primeiro motivo, né? Então eu tenho lá... cara, desde a construção da escolha do tipo de e-mail que tu vai usar. Se tu vai usar Gmail, se tu vai usar Microsoft, se tu não vai... Tudo isso é uma decisão que influencia a tua produtividade. Claro. Né? Que RP tu vai usar? Para faturar rápido, para ser um produto escalável? Que tipo de profissional que tu quer lá dentro? A gente, no começo, não tinha ninguém que queria trabalhar lá. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma fila de currículo. Que massa. Né? A primeira entrevista que eu fiz com uma menina que começou a ajudar a gente, eu chamei minha esposa para ficar na sala, para dar um pouco de ar de sério. Ela falou, fica aqui, eu vou entrevistar uma menina. Ela era o quê? A diretora de RH? Não, ela era minha esposa, mas eu queria mostrar para ela que tinha uma confiança para essa pessoa que estava sendo entrevistada, porque ela iria trabalhar todo dia comigo numa sala. Claro. E eu pensei que se eu fosse o pai daquela menina, eu não deixaria ela trabalhar todo dia com um cara que eu não conheço na mesma sala. Sim. Diferente de tu ir numa empresa que tem um monte de gente, que tá tudo estruturado. Sim. Mais pessoas, né? Então essa era a minha preocupação. Eu falei para minha esposa, vai lá comigo, senta lá, eu vou te apresentar com minha esposa, que é uma das coisas bem interessantes também. Cara, a verdade em tudo que tu faz assim, é um negócio que custa muito barato. E dura para sempre, assim. Principalmente no longo prazo, né? Meu Deus. É uma paz, assim, tipo... Impagável, né? Na relação com o teu sócio. Na relação contigo mesmo. Nós tivemos discussões, assim, entre nós sócios, de um olhar para o outro e falar, cara, eu tô chateado contigo, eu tô chateado contigo, não tá bom isso, não tá bom aquilo. E isso foi muito bom, porque foi a verdade externada por todos os presentes sobre um problema lá que a gente tinha, que no final a gente saiu dali muito mais forte, muito mais unido para vencer, né? De novo, colocando não a gente e os nossos interesses, mas a Velo na frente. E já que tu comentasse outra vez sobre os sócios, né, Anderson, do teu ponto de vista hoje, tu acha que é possível começar uma empresa como a Velo com 2, 3, 5, quantos sócios forem, sem nenhum ter conhecimento do negócio, todos só com vontade de empreender? Assim, eu já vi de tudo, Roger. Te dizer que não é possível, eu não sei. Acho que tem gente que já fez, inclusive. Mas aí tu tem que ter um ouvido muito aguçado. E quem é o teu sócio, na verdade, é o teu cliente, é o teu parceiro, é isso. E talvez isso vá fazer com que essa jornada se alongue um pouco. Se a tua expectativa está alinhada com isso, pode ser que dê certo. Eu te digo que na Velo era fundamental ter gente que conhecia do negócio, principalmente pelo arranque. Né? Então, se ninguém conhece do negócio, mas tem vontade, então que tenha humildade para ouvir o mercado. Tem humildade para ir lá e falar para a empresa. Claro. Eu já lancei oferta assim dentro do mundo de RP, né? E falar, cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero fazer uma tecnologia que te atenda.
Está disposto a ser meu co-criador, criar comigo, desenvolver comigo? E aí, para isso, tu pode dar vantagem pro cara, tu pode, enfim, até dar a ação da tua empresa pro cara. Claro. Que é uma forma criativa de tu fazer sem dinheiro. Isso. Né? Então, E reter também aquele profissional acho no futuro. que né? dá, mas tu tem que estar com o teu ouvido aguçado e apontando ele para o mercado. Eu me lembro de muitos anos atrás, não querendo denunciar a minha idade também, tinha um quadro no Fantástico de um cara chamado Max Geringer, quem está escutando ou assistindo aí, se não se lembrar, você está jovem ainda. E esse quadro era sobre empregabilidade, empresas em geral, empreendedorismo também, né? E teve uma vez que o tema do quadro era ser colaborador ou ser empreendedor. Teve um monte de entrevistas, falas, e eu lembro que a frase final dele foi: se você tem dúvidas ainda, você não serve para ser um empreendedor. Porque o empreendedor não tem dúvidas, só tem certezas, né? E eu gostaria de voltar para aquilo que você falou antes, quando você saiu de ser colaborador para ser empreendedor, né? Quanto foi certeza, quanto foi dúvida, quão fácil foi, quão difícil foi? Porque às vezes muita gente que está escutando está nessa situação. E pensando agora na crise dos 30, dos 40, ou de quanto que for, será que eu faço agora? Né? Falando no meu caso, assim, para somar essa história toda, né? Nesse período a minha esposa não estava trabalhando e eu tenho 2 filhos. Então só para dar uma temperada assim Para piorar no contexto, né? Então foi 100% certeza. Teve noites que foram de ansiedade, mas nunca de dúvida. E aí qual que é a diferença de certeza e dúvida? Tu vê um avanço. Eu enxergava avanço, dia após dia. Porque se tu tiver uma certeza só inspiracional, só yes, eu vou, eu consigo, eu posso, isso, e tu não enxergar avanço, a tua depressão talvez seja impagável, assim. É afundar muito, sabe? Eu já vi empreendedor com esse tipo de certeza. Ela é quase que uma fé. A fé, cara, vale muito, mas se tu não vê avanço, tu tá errando. Tu tem que dar uma parada e tentar ver avanço. O que é avanço? Né? Avanço é tu ver que tu conseguiu, por exemplo, o CNPJ da tua empresa. Então é um avanço. Avanço é ver que tu conseguiu contratar o primeiro colaborador. É um avanço. Avanço é ver que tu conseguiu pagar esse cara. Então é um avanço. Claro. Avanço é ver que tu conseguiu 1 cliente, 2, 3. Isso são avanços. Se você não tiver nada disso, na minha opinião, você pode ter a maior fé do mundo. Mas vai chegar uma hora que tu perdeu tempo. E aquilo que tu está tentando fazer para construir algo próspero e dar orgulho para tua família, dar orgulho para a tua sociedade, vai virar uma frustração sem tamanho. E aí tu vai voltar para dentro de uma empresa que não tem nada de errado, mas eu não sei o quanto que tu vai conseguir, inclusive, performar dentro daquela empresa, dada a possível depressão que tu encare. Então, assim, se eu tive dúvida, não, porque eu vi avanço, só por isso. Porque se eu não tivesse avanço, eu teria total humildade de voltar e trabalhar em qualquer uma das empresas que um dia eu já trabalhei, se me oportunizasse, ou numa outra oportunidade. A gente conversou sobre isso com o Rafa no primeiro episódio inaugural nosso, né? Que é o saber quando parar, né? Que muitas pessoas às vezes só investem, eu tenho essa fé, né? Fica, não vai dar certo e não vê os avanços, né? Eu queria aproveitar isso antes de te perguntar também assim, ó, chegou na jornada, vendeu a empresa, teve um momento que tu te lembra nesses anos todos da Velo que esse foi o nosso momento chave, foi aqui que a gente fez alguma coisa que realmente nos trouxe até aqui, ou você acha que foi uma construção... Legal, até para o ouvinte ter contexto, né? Eu queria que tu falasse também, depois disso, tu emendasse alguma coisa que, devia ter feito isso e não fiz. Tá. Boa. Isso é legal também. Eu só queria voltar para o ouvinte no contexto. Qual que é o desafio dessa sociedade? Primeiro ali que eu fiquei sem responder claramente. É você conseguir trabalhar em prol da companhia, daquilo que é melhor para a empresa e tirar os teus interesses naquele momento para o lado. Então esse é o segredo da sociedade. Aí vocês me perguntaram também assim, vocês queriam ter outras rodadas de investimento ou não? Nós discutimos isso várias vezes, principalmente nos momentos difíceis. E juntamente a gente entendeu que a gente poderia fazer um movimento só e bem feito.
que tem a ver intimamente com a minha decisão de continuar no negócio sempre, que era os avanços. Eu só queria ligar uma coisa de avanço de empreendedor que continua empreendendo com um empreendedor que busca investimento. Por que isso? Porque eu via tudo avançando. Então, se tu não vê avanço, tu tem que buscar saídas, gente que te ajuda a avançar. Não precisa necessariamente desistir logo. Claro. Né? A tua outra pergunta, se em algum momento, completa um pouquinho para mim, a gente... se teve algum momento que foi chave para vocês, foi, assim, para decisório, chegar até né? aqui. Foi a pandemia. Foi março de 2020. Eu acho que foi um dos primeiros momentos assim de crise pesada, porque para quem não entende o que a Velo faz, a Velo ela é fiadora profissional. Então, se o inquilino não paga o imóvel, a Velo tem que pagar. Garante o crédito o aluguel, garante o dano ao imóvel, garante a reforma, garante o que tiver que garantir. Então, é um negócio de muito risco. Claro. Caraca. E em março de 20, a gente teve a pandemia. Aquilo que todo mundo sabe que ninguém sabia direito o que era, o bicho que é isso e tal. E aí foi mais ou menos o momento que eu particularmente pensei assim, orei inclusive, falei, cara, eu não posso ter chego até aqui e um evento externo como esse, que era impensável, né? Ninguém pensaria nisso, fazer com que a gente agora não consiga seguir, não consiga avançar. Porque para esse tipo de operação era um risco. E naquela oportunidade, os outros sócios, que no acordo que a gente tinha, precisavam colocar dinheiro. Até então a gente colocava dinheiro, mas um dinheiro mais controlado. E ali era um dinheiro que talvez não tinha tamanho. Porque naquela época a gente já estava com uma carteira de cliente e tal. E uma coisa a gente tinha certeza, a gente não ia estragar o nosso nome no mercado. Claro. A gente podia até se endividar bem, mas não ia estragar o nosso nome no mercado. E foi o momento que a gente sentou, se perguntou, e agora, se a gente segue ou não segue? E, coincidentemente, a decisão que a gente tinha tomado em janeiro daquele mesmo ano, de fazer o Insight Sales, se mostrou muito certa. Então, naquele momento, a gente fez o seguinte, a gente já estava com uma maquininha de vendas montada, com base no livro de receita previsível do Aaron Ross. A gente já tinha montado o modelinho. A gente estava sofrendo porque as imobiliárias não queriam sempre que a gente fosse lá fisicamente. Em março a gente olhou e falou, cara, vamos seguir. Para conhecer vocês? Porque assim, era uma venda tradicional. A venda do mercado era, vem aqui na minha imobiliária. Não existia um conceito digital? Não era um conceito digital. Entendi. E aí em março a gente falou, vamos seguir, porque a gente já está com a máquina pronta. A gente já está com o modelinho para essa nova situação que vai acontecer no mundo. E vamos seguir. Aí colocamos lá o dinheiro que precisava, pagamos um monte de aluguel de gente que atrasou. Encaramos... Só, desculpa te interrompendo, um parênteses, isso vai muito de acordo com o que tu falasse antes, né? Ou seja, os sócios pensando em prol da empresa, o que era bom para a empresa, em vez de ir para si mesmo, né? Como é que a gente mantém esse negócio em pé, né? Que se pensasse em si mesmo, falei, cara, vamos desligar tudo, vamos garantir os contratos que a gente tem, claro, e não vamos mais se arriscar. Que agora ficou perigoso. Lógico. Já era perigoso, mas tinha ficado muitas vezes mais perigoso. É que é muito fácil o fundo do poço aí ter porão, né? É muito fácil você pensar assim, não, é só isso. Não, mas é mais isso, né? Deu mais aquele problema, mais, né? E aí a gente, também sustentado pelos avanços que a gente tinha, a gente fez 2019 127 contratos. Janeiro a gente abriu com 150, só janeiro. Fevereiro a gente fez 180. Março a gente fez 130 e tomou a pancada de ter que garantir tudo aquilo que a gente tinha feito, praticamente. Mas a gente continuou. Abriu, a maquininha estava montada, o pessoal começou a ir para casa, então começou a receber a gente de forma remota. Então a gente começou a ter apresentação para muito dono de imobiliária, que era muito difícil de ter a agenda deles. E é bonito de ver assim, o gráfico que a Velo montou, não tem aquela barriga, né? Ele só é um crescente, assim, então é de 180, 220, 250, 300. É que o investidor adora ver, né? E aí fechar lá 2020 com 3.500 contratos, assim. Mais ou menos esses eram os números. Aí a gente abre 21,
quase no ritmo de 1.000 por mês e perseguindo 1.000 por mês, assim, 1.000 por mês, dá. Outra dica que eu dou, né, para quem está empreendendo, tenha sempre um planejamento. Ele não precisa ser o mais elaborado, não, mas assim, quanto que tu quer crescer, quanto que tu quer gastar, é igual tua casa. Tu tem que ter um mínimo de planejamento para viver com uma qualidade. Claro. Então não é diferente ali na empresa, né? E a gente fez isso sempre. Quando veio o investidor Quinto Andar, perguntou, para onde vocês vão? A gente tinha a resposta. Como é que vocês vão? A gente tinha a resposta. Caraca. Quem vai? A gente tinha a resposta. Então acho que eles viram tudo isso. E a única coisa que eles não viam é se a nossa carteira era saudável ou não. E aí eles rodaram lá as ferramentas deles, revisaram tudo e conquistaram a certeza, né, de que a gente estava com uma carteira saudável. De novo vem a verdade, né? Não faz contrato de qualquer jeito. Não faz ponto por fazer ponto. Faz ponto pensando que tu vai estar ali por muito tempo. Né? E a gente fez ponto pensando que está ali muito tempo. Então, foi difícil. Março de 20. Março de 21 foi difícil. E esse março também foi mais difícil. Então, não sei se era pandemia ou se é um comportamento de mercado. Mercado mesmo dessa época. Faz sentido. É o pós-carnaval, então, alguma assim, coisa assim? Que... E a diferença é que agora a gente está cada vez mais preparado para esses momentos. O histórico mostra que isso vai acontecer. Então mas a gente podia ter desistido porque aquele março era difícil e tinha uma pandemia e não sei o que, não sei o que. O cisne negro ali não tem como... Não é um mês. Nossa, não é um mês. Teve... Nessa tua jornada, cara, teve uma coisa que vocês planejaram, talvez não deu certo, ou talvez vocês entenderam que, cara, a gente deveria ter feito isso e não fez? Eu acho que tem, como em tudo. Posso falar. Eu acho que tecnologia e produto é uma coisa que é o que eu mais conhecia, né? E é onde a gente às vezes vai com atalho. Então eu vou dizer para vocês, não tem atalho. Né? Então, por eu conhecer muito, eu dei uma atalhada, fiz com um investimento bem mais tímido, bem mais modesto. E hoje, felizmente, no nosso negócio, a gente consegue resolver muita coisa com pessoas, com headcount. Mas eu queria ter resolvido com tecnologia. Tecnologia, entendi. Acho que se a gente pudesse ter equilibrado mais o que a gente investiu em comercial com em tecnologia, teria sido mais assertivo. Mas é o que eu acho. Será que teria tido essa curva de crescimento? Pois é, são perguntas que a gente faz. Porque Sua perspectiva sempre tudo é óbvio, né? Mas a gente sempre olha pelo lado do que poderia ter melhorado. Então, poderia ter melhorado isso. Eu queria ter mais automação do que a gente tem hoje, para poder ser mais escalável. Que vem outro desafio, como escalar os negócios. E a gente aprendeu a escalar vendas. E o Quinto Andar hoje está ensinando a gente a escalar vendas e outras áreas. E isso está sendo bem legal. Porque uma das primeiras visitas que eles fizeram depois da aquisição foi, bom, vocês sabem escalar vendas. Mas vamos ver onde é que a gente escala venda ainda mais e onde a gente escala as outras áreas para que a venda em excesso não quebre. Claro. Tenha muito e não tenha como tirar o produto. Exatamente. E aí é onde a gente agora está escalando com headcount, com pessoas, mas enquanto isso a gente também está investindo mais em tecnologia para poder automatizar algumas Quando coisas. o Quinto Andar fez essa aquisição, ele fez de mais... Ele tinha um modelo de pegar mais corporações, além da Velon, para fazer isso? Sim, ele... Porque provavelmente podemos entrar no investimento rapidão, então, claro. Vamos lá. Se tu quiser falar do investimento, pode falar. A gente põe um PI, a produção faz um PI na hora e tá tudo certo, só a gente vai saber. Vamos lá. Se tu puder falar, mas como senão... é que foi, né? Então, assim, março foi aquele momento difícil, o outro março foi difícil, a gente continuou crescendo, planejando. A gente tinha sábado de manhã, a gente passava do sábado das 8 da manhã a 1 da tarde planejando, criando meta para nós mesmos, contando gente. Deixa eu botar um adendo aqui, eu conheço o Anderson uns 2 anos mais ou menos, né? E cada vez que eu ia lá conversar com ele, eu ia lá, tinha 2 pessoas, daí daqui a pouco eu via, tinha
30 pessoas. Daqui a pouco eu ia no outro mês, tinha 60 pessoas. Daí, e trocava tudo no lugar, assim, ó. Era exatamente o que eu estava falando. Hoje eu, infelizmente, não conheço todo mundo, mas... E a gente tem que trabalhar em modo híbrido porque não tem lugar para todo mundo. Não tem lugar. É. E a gente aprendeu de novo que também é um diferencial. Também é um diferencial, claro. Claro, para muitas pessoas Para muitas pessoas é um diferencial. Aí deu tudo caminhando, tudo crescendo, pagando os aluguéis que a gente tinha que pagar. E a gente fez o negócio mais ousado de todos, assim, que foi criar no produto a garantia mais rápida do Brasil. Eu não sei se do mundo porque eu não pesquisei, mas é do Brasil, Então a gente paga uma inadimplência em 2 dias. Não tem ninguém que faz isso. Qualquer. Hoje, se, por exemplo, teu carro tiver um problema, tu vai receber daqui a um tempão. Mas isso, qualquer valor? Qualquer valor. Então, assim, a partir do momento que a gente é garantidor, a gente não é só garantidor. A gente, de fato, executa o papel de fiador. Que é o que a lei rege, inclusive. A gente é muito em cima da lei. E a gente criou um puta diferencial que era isso, fazer em 2 dias. Então é importante tu também ter um diferencial, olhar o mercado, ver o que tu tem de diferencial. E a gente fez isso, 2 dias. Pá. E isso era a nossa arma, assim, era o que a gente batia em todo o concorrente. E pagava. Talvez é o ponto de maior dor para o teu cliente, né? Isso. Eu quero receber rápido. É isso. Então a gente enxergou isso. Mas sabe quem falou isso pra gente? O mercado. Claro. Então, assim, vocês não começaram com esse prazo. A gente começou e essa dor veio de um sócio da Velo que também era dono de imobiliária. Daí foi o maior inferno que eu vivo é o tempo que eu levo para receber. Às vezes eu pago e depois recebo. E ele falou, a gente tem que resolver isso. Se a gente resolver isso, a gente é imbatível. E tem mostrado isso. E a gente tem ido para frente. E isso fez esse exercício que você falou de ir lá na Velo, que eu acho que se tivesse combinado nós não tinha acertado não tinha. tanto. Você falou, tinha 3, depois tinha 30, depois tinha 40. Eu acho que foi isso que os investidores viram no nosso LinkedIn. Que a gente tem um LinkedIn da Velo e lá ele dá a curva de crescimento profissional. Eu acho que foi isso. Porque em junho, julho do ano passado, muita gente começou a me procurar no LinkedIn para falar de investimento. Mas a gente estava focado em crescer. A gente não estava focado em investimento. Em procurar, em investir. Cara, a gente não tinha nenhum pitch pronto. Assim, se chamasse a gente, apresenta teu pitch. A gente não tem pronto. Porque eu acho também que o pitch ele tem que ser o produto daquilo que tu executa. E não pode ser um pitch para agradar alguém. Então, outra dica que eu dou, assim, se o teu pitch é algo que tu está fazendo, com os recursos que tu tem, qualquer investidor vai investir em ti. Agora, se o teu pitch for um monte de slide bonito... Uma promessa. Todo investidor vai fugir de ti. Então, assim, todo mundo vê isso, tá? Sim. E nós tínhamos um pitch para crescer a empresa. E não para investidor. Né? E aí o pessoal começou no LinkedIn a me procurar para falar disso. Estranho, cara. O que aconteceu? O que é esse apetite de repente? E aí a gente teve a grata felicidade de ter muita gente procurando a gente. Assim, foi um período de junho e julho ali que a gente teve várias empresas, grandes inclusive, tão grandes quanto o Quinto Andar. Mas a gente sempre simpatizou com o Quinto Andar. E a gente sempre acreditou que com o Quinto Andar a gente poderia continuar entregando para os nossos parceiros aquilo que a gente sempre prometeu entregar. E que a gente poderia fazer com que os nossos colaboradores também fossem valorizados e que também a gente poderia ser valorizado lá dentro. E não valor financeiro apenas, mas valor por executar algo grande, por fazer algo maior, por agregar valor. Então a gente parte do acreditar no produto também, né? Acreditar no produto, acreditar nos teus clientes, não esquecer deles na hora que tu vende a empresa, porque o cara vende e acha que, agora que... Né? E como eu volto hoje com cabeça erguida em todas as empresas que eu passei, eu volto em todos os clientes que eu atendi, eu volto em todos os fornecedores que eu relacionei, e não ia ser diferente na Velo que eu criei junto com os outros sócios. E aí a gente então viu no Quinto Andar um caminho mais aderente àquilo que a gente acredita como proposta de valor para o mercado, para os nossos clientes. E
para os nossos colaboradores e também para nós. E aí a gente começou esse namoro, começou lá em junho, julho. Foi bem estranho porque é muito acelerado, né? Por parte deles ou de vocês? Por parte deles, principalmente. E aí, respondendo a tua pergunta, sim, eles tinham uma estratégia de adquirir mais empresas. Essa estratégia continua no radar, né? Existe lá uma área de M&A, existem lá pessoas estudando as startups, olhando o que está acontecendo nesse mercado, olhando o que está sendo de tendência. Por quê? Porque é difícil lançar um produto, por maior que seja a tua empresa. Sim, claro. Né? E talvez a gente tenha feito algo que ia ganhar muito tempo dentro do quinto andar se ele fosse lançar de novo o produto, fazer tudo o que a gente fez. E não por não ter competência, mas é porque leva tempo. Exato. Então, às vezes a maior restrição dessas empresas, que nem a Quinto Andar, às vezes não é o financeiro para comprar uma empresa, e sim como você falou, o tempo até desenvolver. É muito mais barato para eles adquirir alguém do mercado do que tentar crescer organicamente. Exato. Né? E aí, eu acho que assim, são pilares de desafios de empreendedor, né? Sociedade, lançamento de produto e escalar os teus produtos. A Velo tentou várias vezes lançar outros produtos, mas eu estava em processo de escalar o meu produto. E era inclusive discussão dos sócios. Tá, mas por que a gente não faz mais coisa? Por que a gente não lança outro produto? Não, vamos ficar fazendo bem o que a gente está fazendo e ganhar mais mercado. E essa discussão era sempre. Nós tínhamos até planilha de outros produtos, quanto é que a gente ia rentabilizar, monetizar e tal. Então, assim... Mas a gente olhava e falava, cara, a gente vai virar meio pato, não vai fazer nada direito. Vamos voltar aqui e vamos continuar escalando. Focar, né? É muito tentador, gente. Para qualquer empreendedor que está aí, eu passei por isso. Eu fui fazer parceria, fui tentar fazer outras coisas, assim, é perder tempo. Acelera o que está dando certo. E deixa as novas iniciativas para o momento certo também. Investir naquilo que vocês já são bons agora, tentar ficar ou melhor, né? Daí, voltando para o quinto andar, em junho a gente foi, julho, acho que a gente foi lá, viu o prédio, uma estrutura gigante, todo mundo em casa. A gente falou, poxa, dá até dó, né? Assim, né? Todo mundo pela pandemia, trabalhando remoto e tal. Cara, e eu acho... E tá ainda isso? Tá. Porque agora... eu fui em fevereiro, janeiro e fevereiro, a gente foi pra lá, fui com o Rafa e a gente foi pra visitar e a gente não conseguiu porque era isso aí ainda. Eles estavam tudo em casa. Tá tudo em casa ainda. Tem pontos positivos e negativos, não é o foco da pauta, mas basicamente... Mesmo todo mundo em casa, a gente nunca parou de crescer, nem a Velo, nem o quinto andar. Não pode também, né? Tem formas de se fazer, né? O período mostrou isso. Mas, enfim, está remoto ainda. Agora começa a ter alguns encontros presenciais. Eu estou lá semana que vem novamente. Já tive só esse ano umas 3 vezes de novo. E está voltando, assim, devagarinho. Hoje tu falou bastante sobre, no início que tu fez a Velo, que tu queria empreender. Com essa entrada do quinto andar, hoje tu ainda é empreendedor lá? Tu ainda tem participação no Cap Table ou tu agora tá colaborador? A gente fez E já para terminar isso, assim, o que é o Anderson daqui para frente? Qual que é o planejamento lá dentro? Legal. Bom, a gente fez a venda recebendo 2 grandes ativos. Um era financeiro, o dinheiro propriamente dito, e outros são ações. Então, algumas ações a gente já vestiu. E as outras ações a gente está vestindo com o tempo. Então eu acho que agora eu sou sócio do quinto andar. É assim que eu me vejo. Então eu sou empreendedor dentro do quinto andar. Perfeito. E lá as relações são muito fortes nesse sentido. Assim. É difícil tu ver um profissional lá que só trabalha lá, entendeu? A maioria das pessoas é sócio mesmo. Tem um propósito, né? Tem proposta. Que massa. E veste isso... Tá bem embutido na raiz, assim, tá bem... Todos os 4 sócios que estão na mesma situação. Isso? Todos os 4 receberam valor em dinheiro, receberam ações. Legal. Eu tenho um contrato de execução da pauta garantia locatícia, então a Velo eu continuo tocando. O Paulinho, que era um sócio, continua tocando a área comercial. Nós temos agora um contrato de funcionário estatutário com o quinto andar. A gente recebe remuneração e tal. E os outros sócios são consultores do quinto andar, também recebem remuneração para essa consultoria. Então eles têm lá um grupo de horas que eles precisam prestar.
Então todo mundo está no negócio ainda. Legal. E essa é uma grande vantagem depois de vender a empresa, né? Porque uma das maiores preocupações que vocês tinham financeiro, o Quinto Andar entra, para vocês como pessoas também, é bem melhor, né? Mas tem uma série, provavelmente, de itens que as pessoas estão escutando, até alguns devem estar na mesma situação que tu, pensando, será que eu vendo, será que eu não vendo? Uma série de itens que são romantizados sobre o antes e o depois de vender a empresa, né? O que é verdadeiro, o que realmente melhora, o que é mais papo, o que é mais romantizado mesmo nessa pós-relação, né? Na minha opinião, o que é verdadeiro? Nas duas fases, né? Tem que ter muito trabalho e foco. Isso é verdadeiro. Então, se vendi a empresa, agora eu estou com um pouco mais de dinheiro e mais condição. É um jeito de pensar, não estou julgando, mas eu acho que se perde muito no médio e longo prazo. Principalmente com um monte de cliente que tu construiu, com um monte de relação que tu teve. Então, eu particularmente não gosto dessa ideia. Continuo dizendo lá dentro, assim, tu continua representando a empresa aqui, tu confiou em mim lá quando eu não tinha nada, e tu vai confiar em mim agora que eu estou numa outra condição. O que é romantizado? Eu acho que a parte mais romantizada é achar que dinheiro resolve tudo, assim, sabe? Talvez seja a parte mais romantizada. Eu acho que dinheiro ajuda muito, resolve muita coisa, mas dinheiro não conquista cliente, dinheiro não aumenta a tua participação no mercado. Ele ajuda se tu tiver uma boa estratégia, né? Então, sei lá, tu pode patrocinar um evento que antes eu não podia. Porque lá é um evento extremamente estratégico para eu poder mostrar minha marca. E que vai te impulsionar mais. Mas se no dia seguinte eu não ligar para o cara que me viu, não convencer ele a me ouvir, não convencer ele a assinar comigo, não vai mudar nada. Claro. Né? Faria de novo? Eu faria tudo de novo. Então foi bom. Isso é importante. Sim, sem dúvida. E acho que não só faria, como eu tenho um compromisso de ajudar quem quer fazer. Então, se alguém quiser ir lá conhecer a gente, se alguém quiser me procurar para trocar ideia, eu quero devolver isso para o ecossistema. Por quê? Porque algumas pessoas me ajudaram também. Penso que eu tinha 40 anos, cheio de mania, hábitos de outras culturas, de outras empresas, e eu tinha que ir numa startup onde eu tenho que entender que, sei lá, as pessoas vão trabalhar de forma mais descolada, que as pessoas vão agir diferente, que necessariamente o horário não é o grande propulsor do resultado, e sim o resultado por si só. E a gente teve que abrir a cabeça para muita coisa nesse sentido, que é um desafio. E aí vem o desafio de quem compra também, né? Porque quem compra tem que respeitar quem foi comprado. E a gente viu isso também nesse investidor. Ele continua respeitando o nosso jeito, a nossa forma de fazer. A gente tem uma autonomia muito grande, uma liberdade grande. Não existe a fórmula certa para dar certo. Existe vários passos, caminhos que pode seguir, jornadas, mas no final ela vai dar certo. Então não adianta chegar o investidor e falar, não, tem que ser dessa forma aqui, que não é a forma que vocês conhecem. É isso. Então, é isso. Possivelmente vai dar errado isso, né? Não vai ter esse conceito. E eu acho que não é nem brigar. Falou, beleza, nós aprendemos a fazer teste A e B aqui. Será que a gente pode fazer o teste A e B com esse assunto? Vamos ver se dá certo? Sim. Porque senão tu vai entrar em rota de conflito. Claro. Tu tem que testar a ideia do novo empreendedor, porque ele é o novo sócio, ele é o novo... Sim, com certeza. Né? Tem toda a experiência dele também, né? Aí hoje a gente fala isso. Não, eu acho que é uma ideia, a gente nunca tentou. Vamos fazer um teste A e B. Não vamos destruir o que a gente conseguiu fazer, mas vamos testar A e B. Pode ser que tenha uma baita ideia ali. Com o nosso tempero de fazer que dê muito certo, entendeu? Legal. E Anderson, tu achas que o fato da Quinto Andar ser uma empresa de alma jovem, né? Ter muitas sinergias com vocês também, que deve ter uma cultura similar, né? Tu achas que isso ajudou? Ajudou na decisão, sem dúvida. Ah, entendi. A decisão ela não foi só financeira. Ela foi uma decisão de proposta de valor e de jeito de pensar. Ter o choque cultural, né? A gente avaliou outras empresas um pouco mais tradicionais, que talvez até pagassem mais, ou pagassem igual, ou pagassem, enfim. Mas a gente sentiu que naquele momento, como eu falei, a gente foi agraciado de ter muita gente procurando a gente, né? Então a gente sentiu naquele momento que a gente precisava decidir
por algo que pudesse fazer a gente continuar. Acho que a tua pergunta é perfeita. Legal. Legal. Bacana, gente. Fechamos nosso tempo. Espero te ver de novo aqui. Daí pode ser um lado de investidor, voltar o que tu recebeu disso para o ecossistema, isso é muito bacana. Tá? Obrigado por ter aceitado o convite, papo muito bacana. Tá? Espero te ver de novo aqui no... Parabéns aí pela liderança que vocês estão construindo no ecossistema. Acompanho aí a história de vocês. Acho que vocês estão num caminho de inspirar as pessoas e Essa é a não ideia. só inspirar, mas acho que são pessoas que orientam e que querem realmente acolher e ver a prosperidade acontecer. Então conta comigo, volto aqui. Legal. É um prazerzão. Bacana. Obrigado. Muito obrigado. Gente, não se esquece de curtir, não se esquece de compartilhar, ativar o sininho. Mostra para toda a galera o que é esse podcast, para que ele serve, compartilha para todo mundo ver. Não se esquece também de... Onde é que a gente encontra? A gente me encontra nas redes sociais como Anderson XP. Anderson XP, olha aí. Ó. Né? XP Foi na virada do milênio essa decisão? Então, Anderson XP a gente me encontra. No anderson@velo.com.br a gente também me encontra. Legal, Tá bom. fechado. Beleza, Tá bom. então. Eu sou o Thiago, ao meu lado Roger. Anderson, obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Até a Valeu. próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.